moçada. Esqueci de colocar o fone aqui, né? Aí fica complicado. Bom dia, John. Tudo bem? Tudo certinho aí com vocês, gente? Vamos lá, vamos conectar o trem aqui para falar com o Cristiano. Conversarmos assuntos importantes, né? Sobre o esporte paranaense. Principalmente com essa parada toda aí que a gente está tendo, né? Essa retomada que muita gente está buscando. Deixa eu até aqui abrir certinho os tópicos que a gente tem desse programa de retomada para conversar com o Cristiano a respeito disso, esse pacote de retomada, né? Do esporte paranaense, que é o assunto que a gente vai tratar hoje. Para você que está vendo aqui ao vivo, né, no Insta, para você que vai ver depois no IGTV, e também já convidar você que está começando a assistir aí para se inscrever no canal do YouTube, Osiris Júnior JR, quer dizer, Osiris Júnior Locutor, lá no YouTube, para você acompanhar com a gente. Vou até escrever aqui, bom dia para o Cristiano, já está entrando aqui, já te convido, Cris, só um pouquinho aí que eu já te convido, deixa só eu colocar aqui para a galera o tema da nossa live aqui, para a gente já deixar fixado, e aí para a galera acompanhar aqui junto com a gente, tá bom? Deixa eu convidar o Cris aqui agora. Esse bate-papo aí junto com vocês, galera do futsal também, né? O Cris hoje está na diretoria da Federação Paranaense de Futsal. A gente vai conversar. Tudo certo aí, companheiro? Apertou os botões. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Bom te ver. Acabamos a lida da casa aqui. Faz parte, né? Todos estamos. É hora que terminar a live, vou fazer o almoço também. Tá tudo certo. Faz parte, exatamente. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo em ordem, tudo tranquilo. Maravilha. Esperando, né, Cris? Acho que como a grande galera aí, esperando que o normal apareça. Alguns não estão gostando da gente falar do novo normal, né? Mas que esse período mais forte que a gente tem de adaptação aí, a gente possa ter essa adaptação colocada em prática o mais rapidamente possível, né? Eu acho que esse é o pensamento aí da maioria da galera. O que a gente evidencia, Osiris, é que a gente não pode voltar a ser como éramos, né? Nós temos que ter pensamentos mais fraternos, mais sustentáveis. Nós temos que sempre termos mais empatia com o próximo, né? Viver que nós não moramos numa bolha e a gente tem que ter esse traço um pouquinho mais fortalecido em cada ser humano, né? Vivemos em sociedade. Com toda certeza, fomos criados para isso, né? Um beijo para a Martinha, a Martinha Rocha está aqui, rapaz. Quanta história com a Martinha também, hein? Bom dia para a Martinha, galera da XTM Racing também, que está fazendo suas lives sempre à noite aí, com entrevista a galera da arrancada, a galera da velocidade. Tá bem legal as lives da galera da XTM Racing aí. O Cris, tira uma dúvida minha aqui. Quantas vezes, isso eu vou perguntar para outras pessoas que eu vou entrevistar na próxima semana também, que tem uma função muito semelhante à sua. Quantas vezes por dia você responde se tem alguma novidade, se vai voltar, enfim, nesse período todo, principalmente porque você está à frente de dois setores, né, de duas entidades que são muito fortes. A primeira é a Secretaria de Estado, não é hoje uma secretaria, mas tem esse grau de secretaria do esporte, que você está lá como diretor ao lado do Hélio Verbinski, né, que é o superintendente do esporte, e você está também em uma das diretorias que é a principal, talvez, no que diz respeito a competições da Federação Paranaense de Futebol de Salão, né? Então, imagino que o telefone não para, e as perguntas também de quando volta, tem previsão, como é que está, essa coisa toda, você deve estar respondendo isso diariamente e muitas vezes por dia. Osiris, o que as pessoas têm que entender é que o voltar ele não vai ser automático de uma vez só, como se estivéssemos acordando e iniciando uma vida de 3 meses atrás. A gente tem que entender que o voltar ele vai ser gradativo.
como todos os setores que estão passando por um processo de reabertura, estão sendo feitos de forma gradativa, com limitação de pessoas, com agendamento, com todos os protocolos sanitários de segurança para que as pessoas possam transitar com uma certa segurança. Eu ainda acho que as pessoas, podendo, devem ficar em casa, devem manter o isolamento, para que a gente consiga frear essa curva que cresceu muito no Paraná e ainda tem sintomas de maior crescimento. Então, a gente sempre tem conversado, nosso telefone está sempre à disposição, tanto das pessoas ligadas ao esporte público, como as pessoas ligadas à Federação Paranaense de Futebol de Salão, onde a gente está quase que a cada 2, 3 dias, tendo reuniões com a parte diretiva, o presidente Jesuel, o Luiz, superintendente, o Eduardo, que é o assessor jurídico, avaliando, rediscutindo. Já temos agendado para a semana que vem, a partir da semana que vem, reuniões com cada uma das séries, né, dos campeonatos paranaenses categoria adulto, para que a gente possa atualizar, né, de uma situação que todos estavam aguardando de maneira positiva o retorno, né, agora em junho. De agosto para frente, né? E ainda assim com critérios muito rígidos com relação à aglomeração de pessoas, talvez testagem de atletas, né? A gente tem que analisar como é que a gente vai receber isso da Secretaria de Saúde. Nós fizemos, a federação, através do seu presidente, protocolou, né, um protocolo de retomada validado por um infectologista, Dr. Jaime Rocha, mais efetiva, quando que essas retomadas iniciais vão acontecer. Que a questão nem é o jogo em si, né? As pessoas que estarão no ginásio ou no estádio, mas sim tudo que envolve uma viagem de uma delegação, né? Eu acho que é aí que está o pepino da coisa, né? Você vai fechar ali, sei lá, no caso do futsal, 20 pessoas, talvez um pouco mais, do futebol, 40 pessoas ou mais, dentro de um ônibus, deslocamento, hotel, um restaurante que vai comer, toda essa delegação, enfim, tem todo um processo até se chegar à realização de uma partida, né? O que a gente verifica, todos os grandes eventos mundiais estão tendo que rever os seus formatos, né? Então, não, está voltando na Europa o início das atividades esportivas, os campeonatos de futebol. A gente está falando de realidades totalmente distintas, onde os protocolos que foram tratados, por exemplo, na Alemanha, os atletas vão com seu carro particular para o estádio, já devidamente trajados. Chegando no estádio, esse carro passa por uma desinfecção. O atleta larga o carro passa por uma desinfecção, ele vai para o jogo, acabou o jogo. O vestiário é utilizado por grupos de atletas, não todos ao mesmo tempo, só para trocar de roupa, botar a roupa que usou dentro de um saco, uma roupa nova, não tomam banho, vão para o carro, e aí eles têm a responsabilidade de chegar em casa, fazer a desinfecção novamente do carro. Então é um processo muito, muito diferente e fora da nossa realidade. E aí a gente vê a NBA discutindo a retomada dos seus eventos, eles estão querendo fazer uma quarentena, colocando todos os atletas numa ou duas cidades, está citando muito Orlando e Las Vegas, para fazer isso, onde todas as equipes vão ficar confinadas, vão ficar confinadas, só sai de lá depois desclassificado.
né? Quem tiver ainda em competição vai ficar lá, e a projeção é de 40, 45 dias das equipes confinadas, e aí eles vão acompanhar o processo nos Estados Unidos do desenvolvimento eu vou mexer aqui um pouco, mas estou aqui, hein? Sem problema. Estou fechando a porta aqui. Desenvolvimento da própria pandemia para saber se eles vão poder estabelecer um novo formato para as próximas fases ou eles vão ter que continuar nesse formato de confinamento das equipes até o final. Né? Então, e aí aqui, a nossa realidade do Paraná, a Secretaria de Saúde, ela deu a primeira autorização para somente 8 equipes de futebol. Ela não autorizou o futebol a retornar. Ela autorizou as 8 equipes só, na categoria adulta, que estão nas quartas de final do Campeonato Paranaense, a iniciar o processo de retomada na primeira fase. Trabalho individual de preparação física. Não tem contato de atletas, não tem compartilhamento de bola, não tem nada disso. É eu comigo mesmo e com o material que está comigo. Ninguém mais usa esse material. Então, ainda temos outros estágios. Né? O próximo estágio é liberar para treinamentos coletivos. Né? Depois disso, passa para o estágio do início das competições e se discute competições sem presença de público, num primeiro momento, como está sendo feito na Europa. Os atletas e as pessoas ligadas ao jogo dentro de campo, na arquibancada imprensa e do lado de fora do estádio, se tiver algum espectador acompanhando. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente vê diariamente nos jornais, abriu o shopping, pum, aglomeração na porta de shopping para entrar no shopping. Ontem em São Paulo foi ridículo, né? O que aconteceu em São Paulo ontem foi ridículo. Então, falta um pouco de consciência da população que, ok, precisa ir, vai por necessidade, não por lazer. Né? Porque isso implica num processo muito grande que hoje o Brasil está quase como o principal agente de contaminação no mundo. Né, que é onde uma pessoa está, se não me engano, contaminando 3,7, né, quando ela é infectada. Então, ela vai para o shopping, depois que ela ou pega um táxi, ou pega um transporte coletivo, ou pega o seu próprio carro, volta para o condomínio, aperta o botão do elevador, a pessoa que entrar no elevador também apertar o botão, e aí isso vira uma propagação em efeito muito grande. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo, sabe? Sair, a gente está voltando a um processo de retomada de trabalho dentro da secretaria, onde a gente estabeleceu escalas dentro dos diferentes departamentos, e só a parte diretiva que está indo diariamente, porque a gente está passando exatamente pela discussão da retomada, pela discussão do que teremos para frente a partir de agosto, e precisamos nos planejar e nos organizar para isso, descrever os protocolos para que isso aconteça. A gente está passando pela revisão do plano de governo e do PPA para os próximos 3 anos, junto com a Secretaria de Planejamento e o vice-governador, o doutor Piana. Então, a gente tem muita coisa para fazer, e aí esse colegiado, que é um grupo mais reduzido, de 8 a 10 pessoas, esse pessoal, sim, está indo quase que diariamente para a secretaria, exatamente em função dessas entregas que a gente tem para fazer. Maravilha. Se não fosse isso, estaríamos todos em home office. Exatamente. Vamos falar então desse programa de retomada, né, que foi anunciado no decorrer dessa semana, na terça-feira, né, se eu não estou enganado, que foi o anúncio desse programa de retomada. Eu estava dando uma lida, são vários pontos bem interessantes. Vale a gente destacar, né, Cris, que a gente teve aí o cancelamento de muitas competições aqui no Paraná, são competições que mexem com milhares de pessoas, né? As fases municipais, regionais, de jogos escolares, de jogos abertos, de jogos da juventude, a gente tem jogos de sem terra, tem jogos indígenas, tem jogos militares, enfim, tem uma porção de jogos aí que acontecem, que envolvem milhares de pessoas. Isso tudo não tem mais como encaixar em calendário, né? Isso é uma coisa impossível, não adianta a gente ficar sonhando de colocar jogos desse em novembro e dezembro, não tem essa possibilidade. Não, a gente tem, dentro dos eventos promovidos e apoiados pelo governo do estado, nós temos mais de 140. Né? Nós cancelamos as 83 fases dos jogos escolares e bom de bola.
Isso não tem como retornar, porque esses eventos normalmente são feitos no primeiro semestre, porque no segundo semestre a gente tem o evento nacional, que é os Jogos Escolares da Juventude, que é feito em 2 fases, uma fase regional em setembro, uma fase final em novembro. O COB já cancelou a fase regional, ela não vai acontecer. E já cancelou as modalidades coletivas dos Jogos Escolares da Juventude. Ele adiou as modalidades individuais e tem a intenção de fazê-las em novembro. Estamos ainda aguardando essa definição. Caso tenhamos essa competição em novembro, durante os Jogos da Juventude Final A, que nós temos a intenção de realizar, caso tenhamos autorização da saúde, durante o mês de setembro, todos os finais de semana do mês de setembro, não vamos provocar aglomeração em 2 finais de semana, nós vamos dividir isso e estamos analisando essa realização em 4 finais de semana ou até em diferentes cidades. A gente tem que ter esse ponto, a gente não vai voltar como nós éramos antes. Inclusive, estamos discutindo como será 2021 também, porque até a apresentação de uma vacina eficaz, a gente precisa começar a buscar novas alternativas. Então, como eu estava falando, nas modalidades individuais dos jogos escolares, a gente provavelmente, junto com as modalidades individuais dos Jogos da Juventude, a gente traga os atletas de 12 a 14 anos, abra a inscrição para os atletas de 12 a 14 anos participarem, e os atletas de 15 a 17, 18 e 19 anos estarão competindo nos Jogos da Juventude, representando o seu município e sua escola. E aí, nessas provas que são características das 2 competições, faremos a indicação dos atletas que irão para a fase final, caso aconteça, dos Jogos Escolares da Juventude. Cancelamos também todos os Jogos Abertos, né? E aí estamos falando em 17 etapas, né? 12 fases regionais, as 4 fases macro-regionais, mais a fase final, que seria no município de Apucarana, em novembro. A decisão do cancelamento, ela se deu por diferentes motivos, né? Além da impossibilidade de classificação, de determinar quem seriam os municípios que estariam na fase final, porque nos Jogos Abertos o desenvolvimento e a classificação das equipes se dá no ano, diferentemente dos Jogos da Juventude Final A, que todas as equipes foram classificadas no ano passado. Então a gente não tem toda essa necessidade de fazer essas pré-classificações no ano de 2020. Então nós temos a projeção de fazer os Jogos da Juventude somente a Final A. E os Jogos Abertos cancelamos tudo. Cancelamos as 12 regionais do Juventude mais a Final B, porque não teríamos condições temporais de fazer isso, e além das questões de cronograma, de calendário, nós temos a questão financeira também, que todos os órgãos do Estado tiveram seus contingenciamentos realizados para poder atender a pandemia, né? Poder atender a educação com um novo formato de realização das aulas EAD, e poder atender a segurança também, que teve um aporte significativo para poder, nesse momento das pessoas e da cidade um pouco mais vazia, poder controlar um pouquinho mais a área de segurança no estado do Paraná. Então, os recursos do Estado prioritariamente foram direcionados para essas 3 áreas, né? E aí a gente foi obrigado a fazer essas reduções. Além destas, tiramos o apoio para o ano de 2020 de todos os jogos regionais. E aí, quando a gente fala de jogos regionais, a gente está falando de Jarcãs, a gente está falando de Javes, a gente está falando de o FECRA, né, que é o Festival da Reforma Agrária, que são em 2 grandes assentamentos, um em Rio Bonito do Iguaçu e outro em Santa Maria do Oeste. A gente está falando do cancelamento dos Jogos de Integração do Idoso, né, que é um evento extremamente importante, mas nós estaríamos trabalhando exatamente com a clientela ou com as pessoas com maior risco de contaminação, né, e de consequências letais, né, digamos assim, da pandemia. Então, jamais poderíamos fazer isso. Cancelamos outros, né, jogos que a gente apoia, e também, dentro dos Jogos de Aventura e Natureza, nós tínhamos previsão de fazer 3 etapas esse ano, cancelamos, estamos deixando programado somente uma para o final de outubro, início de novembro, que vai ser dos municípios lindeiros aí, na região de Foz do Iguaçu,
e os municípios que fazem margem com o Lago de Itaipu. Né? Então, e além desse, nós também deixamos programado, mas sem a garantia de realização, os Jogos Abertos de Combate também para o mês de outubro em Londrina. Então, dos 140 e tantos, nós vamos fazer só 5. Jogos da Juventude A, o JUPS, porque também é um evento qualificatório para o evento nacional, os Jogos Abertos de Combate, o Parajaps, que vai ser realizado no final de outubro, início de novembro. A gente jogou bem para frente esse evento, porque a gente entende que devemos também contribuir na retomada do paradesporto dentro do Estado, e os Jogos de Aventura e Natureza. Então, é isso que se resume em termos de eventos realizados pelo Estado no ano de 2020. Mas, como você viu na retomada, a gente continuou com uma série de atividades que a gente vai discutir agora. Exatamente. E até tem uma outra situação também dessas competições todas, né, Cris, que invariavelmente utilizam estruturas escolares como alojamento. E aí atropela calendário escolar, que já deve estar mais do que virado, né? E aí o pepino só vai virando aquela bola de neve. Ao mesmo tempo, né, que se tem problema, diz que é na crise que a gente se desenvolve. Vamos falar primeiro de jogos escolares, né? Jogos escolares é uma competição que vem aí ano a ano buscando a sua modificação, porque mudou muito, né, o pensamento da galerinha de escola, o mundo é diferente, nem sempre se tem nas escolas hoje o espaço para a prática da educação física, e não tem, nos últimos anos ia tendo mudanças nos jogos, colocando modalidades, entre aspas, mais jovens, né, tipo colocando skate, enfim, outras atividades, outras modalidades também. E agora surge essa possibilidade aí do eletrônico, né, dos e-games, pintarem também nos jogos escolares. Eu tenho participado muito narrando corridas do automobilismo virtual. Tem uma galera muito nova participando aí como pilotos, e imagino que com esses jogos anunciados aí, os e-games dos jogos escolares, a tendência é que essa galerinha se interesse ainda mais pelos jogos escolares, né, Cris? A gente começou a discussão disso no início de abril. Fomos procurados, né, pela Globoesporte.com, através do André Matos, né, e onde nos apresentaram uma proposta, e aí também eles fizeram uma procura através da emissora, né, da Globo aqui no Paraná, da RPC. Estabelecemos esse processo de negociação, de conversa, fomos atrás dos recursos que não são muito altos para a realização desse projeto, e é um projeto que vai se iniciar em julho com a RPC. Toda a inscrição online, são 4 esportes, né? O Fortnite, o PES 2020, Flash Royale e o Brawl Star, né? E com diferentes plataformas, a pessoa vai poder jogar por celular, algum deles, outros somente através do PlayStation ou do Xbox. Outros vão poder jogar por celular e por computador. Então, é uma proposta que está sendo oferecida exatamente para, nesse momento que as crianças não estão podendo ir para a escola, estão ficando em casa, durante a semana, estão fazendo as aulas EAD, independente de ensino público e privado, todo mundo está fazendo EAD durante a semana, a gente oferecer, nos finais de semana, essas alternativas de competições de jogos eletrônicos. Esses jogos vão ter a duração de 8 semanas, né? Entre processo de 15 dias de inscrição, depois tem as competições por 4 semanas, e depois tem uma grande final, onde vai ter blogueiro, vai ter narrador, vai ter todo um cenário diferente nessas finais aí, envolvendo a participação da RPC e do Globoesporte.com. Através da plataforma, aquela plataforma Play One, né, que é do grupo da Globo. Maravilha, então, com certeza vai ser sucesso aí, a galerinha vem com tudo. Outra questão também é que não pode se deixar de ter o estudo, né? Eu vi que vocês lançaram também uma plataforma digital da gestão esportiva também, né? Sempre muito
a esse curso, voltou, você voltou. Voltou. Em relação ao curso, foi feita uma parceria, né, com a SET, com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, sua Ponta Grossa, né, e aonde foi firmado esse convênio para um curso de gestão pública do esporte, um curso lato sensu, onde as pessoas que já têm graduação em educação física ou em qualquer outra área que atuam dentro do sistema público, fazer os cursos como curso de extensão, curso por disciplina, né? Então, é uma iniciativa nova, ela está sendo trabalhada desde o primeiro semestre do ano passado até se concretizar agora, né? Construir todo o arcabouço necessário do curso. Então, é uma oportunidade muito boa e a gente acredita que deva ser uma coisa que se perpetue a partir de então. Né? Todo ano deveremos ter esse curso aí de gestão pública do esporte sendo realizado pela universidade e com vagas abertas para todo o estado. Apesar de ser tendência, da gente ter sediado Jogos Olímpicos e tudo mais, é uma área ainda carente, Cris, essa área da gestão esportiva? Você acha que a gente tem muito espaço ainda, né, para mais formatação de pessoas, para chegar a mais especialistas na área? Tem. A gente tem necessidade de sempre investir em capacitação, em conhecimento, isso é fundamental. Dentro do poder público, a gente tem ainda o diferencial que a gente tem a mudança muito grande das pessoas que estão à frente das pastas, não só do esporte, mas de todas as áreas do poder público. Então, por isso, sempre a necessidade de a gente estar provocando essa capacitação e esse desenvolvimento, independente se a pessoa é cargo comissionado ou se é um funcionário de carreira. O ideal é que a gente continue com esse processo de capacitação para que a gente, independente se a pessoa continua ou se é uma pessoa nova, ela possa ter possibilidade de se capacitar e se especializar na área da gestão pública. Muito bem. Bom, eu estou vendo aqui já, deixa eu mandar uns abraços antes aqui, né? O Thiago Campos pintou aqui, a Fabiola Cortes também. Vi aqui o Emerson, né? Nosso parceiraço lá de Apucarana, Guinaldinho Baldo lá de Maringá também. Chegando aqui na live, o Bruno Bresolim, enfim, toda essa galera que vai chegando aí para acompanhar esse papo aqui com o Cristiano, muito legal. Já convidar vocês aí, se inscreve lá no canal do YouTube, lá, o Osiris Júnior Locutor, tem umas entrevistas lá, umas narrações, enfim, a gente estreou ontem, né, no feriadão, a gente estreou o canal do YouTube, convidar vocês para curtirem lá junto com a gente. Dentro dessa questão da gestão, Cris, tem também muitas parcerias, né, com entidades, e aí a gente entra para falar de federações, entidades sociais, entidades públicas, políticas, e enfim. Como é que vai ser essa parceria? Quais os objetivos principais aí dessas parcerias? Bom, a gente entende que dentro dessa questão do esporte, que a gente pode denominar esporte amador, né, que é onde o Estado tem maior braço e maior desenvolvimento, ele é o elo ainda mais forte nesse cenário e ele deve contribuir na retomada do sistema esportivo do Estado como um todo, não se preocupar somente com o lado público, mas também com a retomada no sistema privado. Em abril, nós fomos procurados pelos presidentes das federações, que nos apresentaram a preocupação que eles tinham com a retomada de suas atividades, face a praticamente, nós estamos aí 3 meses sem nenhuma execução por parte das federações, com seus calendários diretamente afetados, e aí pedindo o auxílio do Estado quando da retomada, né? Aí nós eles prepararam um documento, encaminharam para o Hélio, para o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, dessa preocupação, e aí houve um entendimento por parte do governo de nós também voltarmos os olhos e contribuirmos na retomada desse segmento do esporte que é muito importante, né? E aí nós fizemos um levantamento, fizemos uma análise
E aí nós vamos contribuir com as federações, com o pagamento da arbitragem em determinadas competições, que aí nós vamos decidir individualmente com cada uma das federações quais seriam essas competições, preferencialmente na categoria adulta, porque foi a categoria que o Estado deixou de investir, né? Mas caso haja a possibilidade de atender outras categorias, também sem o menor problema. E aí nós vamos com os recursos que a gente conseguiu definir, né, para atender essa demanda, fazer o atendimento em cada uma das 21 a 22 federações que assinaram o documento e encaminharam esse pedido para o governo do Estado. Maravilha, então. Você falou agora um pouquinho de contingenciamento de orçamento, né? Todas as secretarias colaboraram com isso, por conta da pandemia, de encaminhar para o setor da saúde, para o setor de segurança e tudo mais. Ao mesmo tempo, no plano de retomada, a gente tem o anúncio de ampliações aí, de lei de incentivo ao esporte, de manutenção do processo que estava em andamento, não sei se ainda está em andamento, da aprovação, né, do Geração Olímpica, que são projetos de incentivos aí a atletas, a equipes aqui no Paraná. Pode parecer contraditório, mas eu acho que esse incentivo é justamente o incentivo que vem a contrapartida também do setor privado, né, Cris, para esse momento. Exato. A gente entende que a continuidade desses projetos são pilares fundamentais de políticas públicas de retomada do esporte. Então, houve um entendimento por parte do governador, por parte do presidente da COPEL, Daniel Slaviero, foi firmado o termo de cooperação para continuidade do programa Geração Olímpica para o ano de 2020. Durante todos esses 90 dias de distanciamento, nós fizemos todo o processo de inscrição, todo o processo de trabalho junto às federações para a indicação dos atletas, todo o processo da comissão de avaliação estadual do programa, que também se reuniu para a indicação de algumas categorias que são de responsabilidade dessa comissão, e aí eu deixo o nosso agradecimento aqui a todos os membros que compõem essa comissão, que é uma comissão voluntária, onde nós temos representantes das entidades de administração do desporto, representantes dos atletas, Secretaria de Estado da Educação, COPEL, Conselho Regional de Educação Física. Então, nós tivemos durante 8 a 10 dias reuniões com a comissão, reuniões que duravam 3 horas, 4 horas, 5 horas, através de todos os novos protocolos de tecnologia que a gente acabou descobrindo, né, de maneira muito rápida, onde a gente conseguisse colocar aí 20, 30 pessoas numa única reunião, discutindo todas as questões, e conseguimos avançar. Hoje nós já temos os 1.215 bolsistas contemplados. Nós estamos agora na fase de comprovação da documentação necessária que eles indicaram na sua inscrição. Isso é muito importante, porque não é porque ele está contemplado que ele tem direito à bolsa, que ele vai ter a bolsa. Ele precisa comprovar todas as informações que ele fez durante o processo de inscrição. Então, nós estamos nessa fase agora, e aí até o dia 15 para a categoria Olimpo e dia 22 para as demais categorias, aquelas que são da segunda lista, nós divulgamos 2 listas. A segunda lista foi divulgada semana passada, para nós recebermos toda a documentação. Recebendo e verificando aqueles que não conseguiram comprovar o que diz e o que solicita as suas participações em competições internacionais, nacionais, as suas vagas olímpicas, paralímpicas, ou as suas disputas, aqueles que ainda estão em disputa de vagas olímpicas e paralímpicas, nós vamos eliminando esses atletas que não comprovaram, ou técnicos, enfim, e vamos descendo a lista para os atletas subsequentes, né? Então, aí são 4.750.000 reais de investimento para o ano de 2020, a gente inicia o pagamento da primeira parcela, a primeira bolsa agora no final de junho. Temos ainda a questão da confirmação dos dados bancários, assinatura dos contratos individuais com todos os bolsistas, mas isso já está em andamento, sendo realizado e sendo monitorado pela coordenação do programa, né, a Denise e o Dirceu. E aí a gente espera ir até novembro com o programa todo sendo realizado. Temos aí o problema dos atletas que
nesse momento estão impedidos, inclusive, de treinamento específico da sua modalidade, mas continuam fazendo seus treinamentos, e aí a gente solicita, continuem fazendo seus treinamentos, suas preparações físicas, porque quando retomar o processo, houver a liberação para treinamentos específicos e competições, vocês possam, de uma maneira mais rápida, poder desenvolver de maneira técnica elevada, de elevada técnica, as suas modalidades, né? Quanto ao programa, o ProEsporte, um programa de incentivo ao esporte do Estado, nós também, durante todo o processo da pandemia, não paramos, divulgamos essa semana, na quarta-feira, se não me engano, terça ou quarta-feira, a lista dos 104 projetos habilitados, né? Não são os projetos contemplados, são os projetos habilitados. E aí esses projetos agora vão ser apresentados à comissão do CEPROEsporte, e a comissão vai fazer a identificação, a homologação dos projetos que vão ter direito aos 8 milhões de renúncia fiscal do ICMS para o ano de 2020. Né? E também já estamos em fase de divulgação do edital 2020-2021, que a gente espera divulgar agora, no máximo até o início de julho, e fazendo a divulgação desse edital, finalizar todo o processo até dezembro, para que a partir de janeiro os projetos aprovados possam fazer a captação a partir de janeiro a dezembro de 2021. Então, nós estamos falando aí de 2 milhões em 2018, 2019, 8 milhões em 2019, 2020 e 8 milhões e meio em 2020 e 2021. Então, aí são mais 18 milhões e meio de investimento do Estado através da renúncia fiscal para o esporte do Paraná, nesses dois segmentos, do Geração Olímpica e do ProEsporte. Muito bem, então a galera aí do Esporte Cascavel que entrou aqui, Instituto Esporte Cascavel, que estava perguntando se teríamos um novo edital do ProEsporte para 2020, está aí a resposta do Cristiano, 2020 e 2021, na verdade, né? Se faz o trâmite agora para se captar no ano que vem, né, Cris? Isso aí, isso aí. Então a gente está fazendo já os ajustes no edital. Quando nós reunirmos a comissão para avaliar esses 104 projetos, nós também já vamos passar para a comissão avaliar esse novo edital. Ela dando ok, a gente está com ele todo formalizado, com a aprovação da Procuradoria-Geral do Estado, com o ok da Secretaria da Fazenda, a gente já publica esse edital ainda até, como eu falei, início de julho, eu acredito. Muito bem. Antes da gente entrar mais especificamente no mundo do futsal, eu queria uma opinião sua, né, com isso aí, em relação às competições. Você é um cara que tem muita vivência, sempre batalhou muito na parte organizacional, na parte de índices técnicos também, né? Eu lembro que se hoje a gente tem divisões A e B no esporte paranaense, jogos abertos, jogos da juventude, se a gente tem critérios técnicos e tal, você tem muita participação nisso, que você sempre foi voltado para essa área da competição também, do índice técnico, porque não adianta você fazer uma grande festa e não ter um bom nível. Você acha que quanto tempo deve ter, a partir do momento que se iniciar a retomada, né? Tudo é suposição, evidentemente, mas a partir do momento que se iniciar a retomada, quanto tempo você acha que vai ser necessário para que a gente tenha algum tipo de competição, para que os atletas possam ter um mínimo de condições técnicas, né? E o que a gente pode esperar, imaginando tudo é suposição, repito, do nível técnico de uma competição que venha a ser realizada esse ano, e que é aquela competição que depende efetivamente do atleta, né? Não estou falando de competição, por exemplo, que depende muito mais de um equipamento do que propriamente do atleta. Bom, a gente vamos tentar separar, né? Como eu falei, na Europa está tendo a retomada já dos treinamentos dos atletas e das equipes que têm interesse em estar em Tóquio em 2021. Né? E aí as Américas está toda empolvorosa, porque enquanto a gente está ainda no crescimento da pandemia, na Europa eles já estão lá no finalzinho e já estão iniciando a retomada desses treinamentos. Essa semana nós tivemos uma live comemorativa aos 106 anos do Comitê Olímpico do Brasil, e também saíram diversas matérias a respeito, onde o COB e o CPB estão preparando centros de treinamento na Europa para mandar todos os seus atletas para se preparar na Europa, né? E aí, basicamente, se não me engano, é uma base em Portugal, onde está sendo feito o acordo do Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Olímpico de Portugal, para que esses atletas possam se deslocar para a Europa. Aí nós temos do outro lado
a Europa que está com restrições para receber pessoas de países que ainda estão em evolução no processo da pandemia. Mas eu acredito que, como já existe esse acordo, e o Comitê Olímpico de Portugal está trabalhando junto ao governo português para a liberação, eu acredito que esses atletas, com as testagens necessárias, mesmo que chegando lá tem que passar por um processo de quarentena lá de 10, 14 dias, né, no local onde vai ser o centro de treinamento, eu acho que nós vamos conseguir levar esses atletas para que eles não fiquem para trás, né, em relação aos países que estão na Europa e na Ásia, né, que já estão retomando as suas atividades. Aí, para não ferir até aquele princípio do equilíbrio ou da igualdade que é muito forte dentro da Carta Olímpica, dentro dos valores do Comitê Olímpico, da realização de suas competições. Então, existe esse cenário para lá. Como eu falei, os atletas que estão individualmente, e aí tem muitas equipes fazendo isso com seus atletas, fazendo trabalhos individualizados através de tecnologias de Zoom, de Hangout, etc. Tem aqueles que estão fazendo trabalhos em ambientes abertos, individualizados também de preparação física dos seus atletas. Alguns já estão até dentro de academia, fazendo grupos de 4, 5 atletas em horários alternados dentro de academia, fazendo a preparação. Isso é fundamental para quando eles retornem à sua atividade fim técnica da modalidade, eles tenham essa preparação já antecipada ou já previamente realizada, porque aí a retomada técnica ela se dá um pouco mais rápido. A gente, até dentro da própria federação, quando a gente se discute, quando discutimos isso, a partir do momento que se tiver autorização para retomada, a autorização é no máximo entre 10 e 15 dias para início das competições, é o que a gente anda discutindo, para que a gente não perca tempo, e lógico que a gente vai ter durante o processo, as primeiras rodadas da competição, muitas equipes ainda entrando em ritmo, né? Mas a gente não pode também deixar para iniciar isso muito lá para frente. Então a intenção é a gente aí pensar numa questão de 10 a 15 dias para as equipes poderem fazer esse processo de treinamento técnico e a gente retomar as competições, e aí no andamento da competição elas vão buscando a sua melhor condição técnica e física. Até porque competições mais longas, né, isso é permitido, né? Já uma galera, por exemplo, de atletismo e tal, que a competição ali um final de semana só, ele não tem muito essa possibilidade de evolução, tem que ser mesmo na manutenção. Eu tenho acompanhado muito o treinamento da galera do atletismo de Londrina, né? Vocês têm postado muita coisa bacana também dos treinamentos que estão acontecendo. Futsal paranaense, Cris. A gente tem visto aí o esforço de dirigentes, né, não só do futsal, como do futebol, de todas as modalidades, automobilismo, até de uma forma de dar satisfação para a sua comunidade, né? Estivemos em reunião, estivemos tratando tal. E o Beto Preto tem sido um cara aparentemente bem centrado e, não vou dizer inflexível, mas consciente, né, em relação a toda a situação. Prever data não adianta, a gente está nas mãos da saúde e na mão do desenvolvimento da curva, do desenvolvimento da pandemia. Como estão os planos, né? De que jeito a federação está trabalhando nessas reuniões com os clubes? Qual é a orientação dada aos clubes? Porque tem o aspecto financeiro, tem o aspecto de contrato com jogadores, né? E além, claro, do aspecto de treinamento esportivo e de competição quando ela for retomada. A gente tem feito reuniões e o tratamento tem sido feito série por série. Né? Nós estamos falando aí das 4 séries, ouro, prata e bronze masculino e a ouro feminina, onde cada uma delas tem tomado decisões um pouco diferentes. Nós tivemos reuniões com as equipes, por exemplo, da série ouro, onde eles solicitaram que nós entregássemos um protocolo, fizéssemos uma solicitação ao governo do estado para liberação. Fizemos isso, tivemos reuniões com Beto Preto e com Hélio Virbisky, lá no Palácio do Governo, onde nós apresentamos a preocupação, explicamos a realidade do futebol de salão do Paraná,
onde a gente tem clubes aí com investimentos acima da casa dos 2 milhões ano, e todo o grupo de famílias que estão envolvidas e que dependem da movimentação do futsal. A gente está falando aí de mais de 73 equipes, somando essas 4 séries, sem falar das competições de base, né? Estou falando só das categorias adultas, onde a gente tem 14 na ouro, 11 na prata, 32 na bronze e mais 15 equipes na ouro feminina. E muitas dessas pessoas dependem do futebol de salão até para a sua subsistência, né? O Beto entende essa preocupação, mas ele tem que, de alguma forma, controlar esse processo da pandemia no Estado. É uma decisão, uma linha muito tênue entre você decidir a questão da saúde, a questão das vidas e a questão da economia. E aí está se tentando, dentro desse movimento, encontrar um caminho, trilhar um caminho para isso, né? A gente sabe que não vamos ter a vacina de forma tão rápida, né? Os estudos mais otimistas dizem a vacina para daqui a 6 meses, 180 dias, com todos os protocolos de aprovação e legislação possíveis. Nós temos aí mais de 170 testes sendo feitos no mundo, né? Mas até isso se formalizar de maneira efetiva, minimamente aí 180 dias. E aí, em cada uma das reuniões, foi discutido com os clubes e mais ou menos os clubes fecharam alguns acordos entre eles, depois com seus atletas, onde fizeram uma redução dos provimentos de todos os atletas, comissão técnica, no teto, se não me engano, de 50%, né? Isso ficou acordado entre eles, alguns baixaram até um pouco mais, 40%, 30%. E aí, a partir do momento que houver a retomada, esse teto volta a subir, né? A gente sabe a realidade, muitos clubes reclamando de perda de patrocínios, né? Significativos, tem clubes que perderam mais de 80% dos seus patrocinadores nesse cenário, porque as empresas também tiveram um impacto muito grande, e isso, lógico, vai se refletir, mas a gente espera, e eles também acreditam, que talvez com a retomada do esporte, talvez haja, e a retomada dos demais segmentos da sociedade, talvez haja um novo aporte, talvez não no mesmo patamar que tinha antes, mas que consiga, pelo menos, dar continuidade, pelo menos no projeto para 2020, né, e que a gente possa daí retomar 2021 com mais força e mais planejamento. Certo. No caso da retomada, dentro daquilo que vocês têm conversado, os clubes vão ter que fazer testagem nos atletas? Você imagina que vai ter uma testagem por jogo? Enfim, nesse aspecto do cuidado aí, o que vocês já chegaram a conversar? Veja só, todos os protocolos que foram aprovados até agora falam dessa questão da testagem, né? Como a gente tem outros segmentos do Estado que estão tendo a reabertura, né? E nesses segmentos não há essa obrigatoriedade da testagem, aí a gente fala de cultos religiosos, a gente fala de academias, a gente fala de igrejas, né? Talvez fora do pico da pandemia, a gente talvez haja essa flexibilização em relação à testagem, né? Eles estão exigindo a testagem agora porque nós estamos dentro do pico da pandemia de todos esses esportes. Não sei qual será a consequência pós-pandemia, né? E aí eu falo também muito em cima da realidade dos eventos do poder público. Se a gente vai realizar qualquer uma dessas 5 competições, se falar em testagem nessas 5 competições, elas não serão realizadas, né? Então, nós temos que manter o contato, manter o acompanhamento da pandemia, manter as conversações com a Secretaria da Saúde, para a gente entender como é que vai se dar esse processo de retomada. E aí é muito claro que quando a gente entrar nos protocolos, e aí o protocolo que a Federação de Futebol de Salão apresentou, ele apresenta lá, são várias fases, né? Primeira fase de treinamento individualizado, a maioria dos clubes já estão fazendo esse treinamento individualizado, ou com os atletas em casa, ou com os atletas em outros ambientes, né?
A segunda fase passaria para autorização dos treinamentos coletivos, depois passaria para autorização das competições sem presença de público, e aí, num último momento, das competições com presença de público. Então, a gente tem que entender como é que vai se dar essa linha do tempo, né, dentro de cada uma dessas fases. Na Série Ouro, na última reunião que nós tivemos, nós também acordamos, e aí os clubes também estão solicitando, junto aos seus municípios, porque a gente tem realidades diferentes dentro do estado, né? E aí os clubes estão solicitando, junto aos seus prefeitos, aos seus secretários municipais de saúde, autorização de retomada também, né? Porque o STF também deu essa autonomia aos estados e aos municípios. Então, do que nós recebemos até agora, se não me engano, só 4 clubes da Série Ouro nos mandaram documentação a respeito. Eles estão autorizados a retomada de suas atividades, respeitando a questão da não aglomeração, distanciamento, não divisão de compartilhamento de materiais, etc. Né? Por enquanto, nós não temos autorização das 14 cidades, né, que compõem as 14 equipes da Série Ouro para retomada de competição. E essa é uma decisão realmente bastante complicada, bastante difícil, né? E aí a gente está esperando, né, a gente está tentando, junto ao governo do estado, essa autorização, do mesmo jeito que a gente está pedindo essa contribuição dos clubes, junto aos poderes municipais, aos governos municipais. Caso a gente tenha a resposta de um ou de outro, a gente talvez possa ter o reinício das competições, e aí a nossa previsão é para o mês de agosto. Não podemos dizer se é no início de agosto, no 15 de agosto, mas a nossa previsão de retomada é para o mês de agosto. Tomara que ela aconteça. Agora, é importante isso que você falou, né, Cris? Porque, de repente, não vai adiantar uma reunião lá com o Beto Preto, e o Beto Preto, que é o secretário de Estado da Saúde, falar, não, podem fazer, se aqui a Prefeitura de Cascavel falar, não, aqui não vai ter jogo. Exatamente. A gente tem que fazer esse trabalho conjunto, né, Estado e municípios, porque não adianta o Estado autorizar e determinado município não autorizar a retomada das competições, né? Então é muito importante isso. E o inverso, né? Se os 14 municípios autorizarem sem a autorização do Estado, a gente pode retomar, né? Agora, o Estado autorizar e os municípios não autorizarem, a gente não pode retomar. Então, por isso que a gente está buscando também essa parceria junto com os clubes para que a gente consiga, pela proximidade que eles têm junto aos governos municipais, porque tem algum tipo de parceria, de apoio dos governos municipais, essa autorização dentro dos municípios. Poderia se chegar a exemplo de fazer aquilo que a gente falou no começo aqui da live, que a Major League Soccer está fazendo agora, reunindo todo mundo numa cidade só e fazer o campeonato naquela cidade, nem que sejam 2, 3 rodadas, ou um padrão como Jogos Abertos, por exemplo, né? Não de jogo todo dia, porque eu acho que não cabe mais isso do jogo todo dia, mas de repente reunir os clubes. A gente não pode descartar nenhuma opção, né? Eu acho que todas as cartas têm que ser colocadas na mesa e a gente, dentro do cenário que a gente for encontrando, a gente encontrar a melhor solução, né? Nós tivemos na semana passada a reunião da LNF com os clubes, né? Onde se tomou a decisão de se rever o formato da competição. Não falo em nome da LNF, mas as informações que temos é que foram distribuídos em 3 grupos, né? Um grupo com as equipes que estão mais São Paulo, Minas, Brasília, né? Que estão para cima, e 2 grupos envolvendo as equipes do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, utilizando o sistema de classificação da primeira fase de 2019 para compor esses grupos, né? E aí agora eles estão exatamente na discussão de como é que vai se dar isso, qual é a composição desses grupos, para que se define. E a expectativa da NNF é retorno em agosto, setembro, né? Então, e aí eu vejo uma situação para eles ainda mais complicada, porque aumenta geograficamente a decisão, né? Aí nós estamos falando em 6 estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E com o agravante que não estamos tendo transporte cidades, rodoviário, né? Exatamente. Transporte rodoviário entre esses estados. E aí a ideia com isso é diminuir distâncias,
onde o deslocamento seja menor, né? Mas ainda assim é complicado, né? Uma equipe sair, por exemplo, vamos citar o exemplo aqui, o Moarama, que é a equipe mais ao norte do Paraná aqui, né? Se ela tiver no grupo para jogar com Carlos Barbosa, ou com a Soeva, ou com alguma equipe com o Atlântico do Rio Grande do Sul, ela vai ter que fazer um deslocamento aí de viagem de, sei lá, 17 horas, 17 horas de ônibus, jogar, vai ter que provavelmente dormir lá para poder voltar, dormir antes do jogo, voltar, enfim, tem toda uma logística que tem que ser pensada nesse cenário, né? Então, realmente isso também, diminuindo as proporções, vai acontecer dentro do estado, né? Nós temos aí grande parte das equipes no oeste e sudoeste, a gente tem aqui São José dos Pinhais, na região né? E aí, essas duas equipes vão ter que se deslocar muito para fazer essas competições, deslocamento aí de 500, 600 quilômetros, né? Para fazer jogo e voltar, e vice-versa. As equipes vão ter que se deslocar para enfrentar essas duas equipes também, né? Então, também tem essas dificuldades dentro do próprio estado do Paraná. Maravilha, então. Cris, te agradecer, galera que entrou agora na live, ó, daqui a pouquinho a live vai estar postada, essa entrevista com o Cristiano vai estar postada lá no YouTube, convidar vocês para se inscreverem lá de novo, né? O Ziri Júnior Locutor, lá no YouTube para vocês se inscreverem. Tem entrevistas, tem narrações, tem mais algumas coisas pintando por lá. Aqui no Insta, o papo dura 1 hora. Aqui nas lives a gente já estava fechando essa 1 hora, Cris. Falta pouquinho, a gente falou bacana, falou legal. Muito bom falar contigo de novo aí. Eu sei que vocês estão numa arapuca, né? Para resolver, porque é que nem você falou, a linha é muito tênue, né? E eu fico imaginando os grandes governantes, como é que está essa situação, né? O cara tem a pressão da economia aqui, mas daí vão acusar ele que liberou para morrer gente. Se ele não libera aqui para cortar da saúde, os caras vão falar aqui que está morrendo gente porque não tem dinheiro, porque não tem, estão em depressão, porque não tem emprego, aquela coisa toda. Então a situação é muito, muito complicada e vocês nas entidades esportivas também estão nessa. Obrigado aí pela sua atenção e pelo papo, Cris. Obrigado, Osiris. É um prazer sempre poder falar com um amigo e poder discutir um pouco esse cenário que a gente está vivendo. A gente tem que ter muita tranquilidade, muita serenidade para discutir isso. Esse crescimento tem vários fatores que podem ter interferido, né, nesse crescimento dos números no Paraná. Maior número de testagens, essas reaberturas que foram feitas para determinados segmentos, e aí a gente precisa voltar com calma, analisar. O próprio governo do estado e os municípios que fizeram essas reaberturas já estão reanalisando realmente se eles têm que retroceder em algum momento para tentar controlar um pouco esses números, para que a gente consiga em algum momento verificar essa curva começar a estabilizar e descer, né? Esse é o principal ponto que a gente tem que ter. Nós temos que começar a pensar na contribuição que a gente tem que fazer para ela descer. Que a gente identificou em todos os países do mundo, a partir do momento que ela começa a descer por 1, 2 semanas, ela não tem a retomada novamente, né? E aí o que a gente precisa é ter calma, porque quanto mais a gente for afoito nas decisões ou pressionarmos demais a decisão, por mais tempo a gente vai ter o prolongamento dessa pandemia. Então, legal, a gente fazer isso com calma e tocar para frente. Maravilha, meu querido. Obrigado, viu, Cris? Um ótimo dia aí. Beijo das crianças, da esposa, né? Já vi que a faxina tá rolando aí enquanto a gente estava falando. Valeu, agora não, agora a faxina acabou, agora a gente deve sair para dar uma caminhada, aproveitar um dia bonito aqui em Curitiba, para tentar pegar uma vitamina D, que é muito importante. A vitamina D é muito importante no combate ao Covid. Então, quem puder, tiver a possibilidade de ir para o sol, aproveite. Maravilha. Valeu, gente. Obrigado aí por vocês acompanharem esse bate-papo. Segunda-feira a gente volta com mais lives aqui. Segunda-feira o assunto vai ser o Brasileiro de Kart com o presidente da Comissão Nacional de Kart, o Pedro Sereno, para falar dos campeonatos do automobilismo do kart ainda para essa temporada. Valeu, até mais. Bom fim de semana para vocês.